Salve! E aí galera sinistra, galera boa de luta, tudo bom meus amigos? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal novamente. Espero que vocês estejam curtindo aí todas as nossas histórias, meus amigos. E sem mais delongas, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva se você não está inscrito ainda, curta, compartilhe e se ligue no vídeo. Boa galera, meu nome é Wilson Castella. Primeiramente é um prazer estar participando aqui do canal Histórias BJJ. Para mim é um prazer realmente estar no meio desse seleto do grupo de faixas pretas que tem aparecido aqui no canal. Bom, eu sou da equipe Katana BJJ, TCJJ, treino há 19 anos, sou segundo grau, esse ano eu pego o terceiro grau. Sou líder do projeto social Plenitude Jiu-Jitsu. Sou árbitro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. E é isso. Casado, 3 filhos. E vamos para as perguntas. Show de bola. E aí, professor Wilson, tudo bom? Cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí para poder contar um pouquinho da sua história também. E até para a gente poder te conhecer um pouquinho melhor, professor. Conta pra gente aí, como é que foi o seu início dentro do esporte? Você já iniciou direto no jiu-jitsu ou fez alguma outra coisa antes? Então, professor, vou abrir aqui, muita gente não sabe, só que antes do jiu-jitsu eu sempre gostei de luta, sempre gostei de esporte, de contato e tal, só que eu nunca tive condições de... família pobre e tal, eu tive condições de meu pai pagar um esporte para me fazer. Então eu comecei num projeto que era capoeira, o professor André Sorriso, que hoje deve ser mestre já, muito legal. Depois eu já estava casado, eu comecei a trabalhar em academia de musculação. Eu era professor de musculação, então minha profissão era essa, em academia de musculação direto. Eu fui pegando gosto pela coisa e fui levando jeito com a parte física, estética, né? Então acabei entrando em competições de fisiculturismo, esporte qual eu respeito bastante hoje os atletas de fisiculturismo, porque não é fácil. A galera vê os caras subir no palco para competir e acha que é só se cheio de bomba, tá aí. Não, cara, eu abandonei porque não aguentei, é muito difícil aquele esporte. Então, competi bastante no fisiculturismo, cheguei a ser campeão, cheguei a ser terceiro colocado no Campeonato Paulista. Depois eu competi no levantamento de pesos básicos também, muito bacana. Depois eu parei de dar aula em academia e aí eu conheci o jiu-jitsu. Na verdade, a maioria dos atletas hoje faixas pretas tem mais ou menos a mesma história que eu. Comecei a ver fitas VHS, né, do mestre Royce Gracie, fiquei louco, fiquei fissurado e queria fazer aquilo de qualquer jeito. De qualquer jeito, eu queria aprender aquele negócio, eu abandonei tudo que eu queria, aprender o tal do jiu-jitsu. E aí, mais pra frente, eu conto como é que foi o início da minha história. Professor, com relação ao jiu-jitsu, como que foi o seu primeiro contato com o esporte e onde que você começou a ter as suas primeiras aulas? Então, Átila, eu na verdade, como eu estava falando, eu trabalhava em academia de musculação e eu tive o primeiro contato lá com o professor Rafael da Mata, que ele dava aula de jiu-jitsu lá, e tinha o judô também lá, que eu levava, minha filha treinava lá, ela tinha 5 aninhos, hoje minha filha é marrom, né, tem 23 anos, então tem bastante tempo. Eu comecei a treinar, eu conheci o jiu-jitsu lá, aí depois eu saí da academia, não quis saber mais, quando eu parei de competir na musculação, eu saí de academia, não quis saber mais de academia, e comecei a procurar. E lá já não tinha mais jiu-jitsu, tinha parado de ter aulas de jiu-jitsu, só comecei a procurar em São Vicente, que é onde eu moro. Na verdade eu moro na Praia Grande, eu nasci em São Vicente. Eu comecei a procurar e achei uma academia, Templo Jiu-Jitsu, em São Vicente, era a única que tinha. Que era o professor Leonardo
Sapo, né? E lá eu conheci bastante gente, a maioria tudo faixa preta hoje. E, para quem não sabe, também é interessante falar, eu comecei, né, faixa branca, muito forte, mas totalmente sem técnica nenhuma. E tinha um tal de faixa roxa lá, tinha acabado de pegar a faixa roxa, que me amassava todo o treino. Me amassava, eu tinha uma raiva daquele cara. O cara me amassava. Eu chegava no treino e ele falava assim: ô Bombadão, vem cá, vamos treinar comigo, tal, não sei o que. E hoje ele é meu professor, é o tio Chico. O tio Chico conhece ele desde a azul, roxa aí. E depois, o tempo passou, a gente. Eu treinava nessa academia, né? O Templo Jiu-Jitsu. Depois eu treinei na Integração, mestre Elcio Figueiredo, lendário mestre Elcio Figueiredo. A Integração na época era o auge assim do jiu-jitsu paulista. Saiu Cavaca, Bochecha, saiu Léo Nogueira, Pepe Xizá, todos eram de lá e era muito legal. Aí depois desse tempo, né, eu peguei a roxa lá com o professor Skrig. Fiquei sabendo que o tio Chico estava dando aula, um projeto social, e eu fui atrás. Aí minha história começou e não parou mais. Lá, peguei roxa, marrom, preta, todos os graus com o tio Chico. E é isso, a gente eu passei a CTC-JJ, ele se associou a algumas equipes, se associou a Checkmate, depois a Zenit, e hoje nós estamos no Qatar BJJ. E eu tô aí, junto com o TCJJ. Muito bom. Professor, e nas suas aulas particulares, o que o senhor costuma fazer como hobby? Então, Átila, na verdade, quando eu parei com trabalhar com musculação, eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia entrar numa sala de musculação. E é verdade, eu realmente, assim, parte de academia, assim, eu não entro mais. Mas eu conheci o CrossFit através da minha esposa, aí que ela começou a treinar, eu comecei a treinar com ela também, eu gostei bastante. Na verdade, tudo que eu faço e começa a pegar gosto e até competir algumas vezes no CrossFit. Eu achei bem bacana, assim, eu gosto bastante. E tem o ciclismo de estrada também, muito bacana também. Eu gosto bastante de ciclismo de estrada, é um hobby mesmo. Já vi algumas entrevistas aí que o professor, o faixa preta, tem que sair um pouquinho do tatame, ter um esporte fora do tatame para poder, né, para poder esparecer a cabeça, também não ficar aquele negócio confinado no kimono, no tatame. Então, bola nunca aprendi a jogar. Surf fica difícil. Moro perto da praia, mas eu não gosto. Então, o ciclismo de estrada é um negócio assim libertador, eu gosto bastante e recomendo, assim, muito legal mesmo. Legal. Professor, com relação à sua família, na sua família só o senhor treina ou mais alguém seguiu os seus passos? Então, professor, quando eu comecei a treinar, comecei a fazer o jiu-jitsu lá na academia, né, como eu tinha mencionado, e minha filha começou a treinar judô lá na mesma academia. Então ela treina desde os 5 anos de idade, e aí eu comecei a me graduar no jiu-jitsu. No judô também eu me graduei bastante, também competi, que eu acabei não mencionando. Minha filha treinou judô, depois comecei a dar aula, peguei a faixa marrom, preta, eu comecei a dar aula, minha filha começou a treinar comigo. Então minha filha treina, hoje ela é faixa marrom, duríssima. Minha filha tem 23 anos. Minha esposa, faixa azul. A minha filha caçula, ela treina, ela é faixa laranja também, tem 13 anos. E tem minha filha do meio, que ela tem 21 anos. Ela não treina, ela ela faz balé, dança, assim, e eu respeito bastante, que eu acho bem legal. O importante é estar dentro do esporte. E eu acho que é isso. Legal, muito bom. Professor, com relação a ídolo, né, alguém que a gente admira dentro do esporte, o senhor tem algum ídolo hoje dentro do esporte? Ídolo?
ídolo dentro do esporte. Na verdade, eu sempre falo que meu ídolo é Deus. Mas os caras que eu admiro, assim, que eu tenho como referência, que eu realmente gosto, normalmente os ídolos a gente olha de longe, a gente tem aquela visão do atleta, assim, que a gente gosta, e eu sou diferente um pouco, assim, meus ídolos, assim, são os meus amigos, na verdade. Um cara que eu vi desde pequeno, que, sempre deu show em campeonatos, e eu tenho ele como referência, assim, o moleque é sinistro, realmente é impressionante, faixa preta, duríssimo, que é o Renato Canuto, que dá show nos campeonatos. Pra mim, eu era faixa preta antes, ele veio depois, mas mesmo assim eu tenho ele como ídolo, assim, no esporte. E também tem um cara, que eu também aqui é da Baixada também, né, do Guarujá. Já competi várias competições assim, e ele também tava, só que a gente nunca se cruzou na chave, assim, em absoluto, mas eu tenho muita admiração pelo que ele fez e pelo que ele é, pela humildade, assim, é meu amigo pessoal, que é o maior finalizador do UFC, Charles do Bronx Oliveira. Esses dois caras que eu tenho como referência, assim, e pela humildade, pela simplicidade, pela cabeça que não muda, assim, então não tem o que falar do jiu-jitsu dos caras, assim, surreal, todo mundo sabe. Renato Canuto impressionante, o menino realmente é impressionante, desde sempre, desde criancinha, faixinha laranja, eu sempre, filho do tio Chico, né, a gente sempre treinou naquela mesma, no tatame, sempre deu show, o menino é realmente impressionante, e o Charles do Bronx também. O Charles Oliveira, eu vi aí em campeonatos, já fui na academia dele algumas vezes, sempre deu show, e o moleque não tá no lugar que tá à toa, os dois. E é isso, Charles do Bronx, Charles Oliveira, né, e o Renato Canuto. Muito bom. Professor, com relação a treino, a gente treina com várias pessoas, né? Todos os treinos são duros, são fortes e tal, mas o senhor consegue lembrar de alguém, de um treino que foi mais forte assim pra você? Realmente, professor, treino duro, já fiz muitos. Na verdade, treinei com a galera Checkmate, Barbosa, cara, Zenit, treinei com Renato Cardoso, arrancador de pé, triângulo sinistro. O cara era sinistro. Treinei com o Bochecha. Cara, quando ele estava na Checkmate também. Vários caras aí. Charles Oliveira também. Cara, mas um treino que eu fiz, uma pessoa aí que é multicampeã mundial, tinha acabado de ser campeã brasileira, cara, é realmente impressionante, eu fiquei assustado, foi Michele Nicolini. Na época que eu treinava na Checkmate, realmente um jiu-jitsu diferenciado, assim. Todos esses caras que eu treinei com a Michele Nicolini, hoje ela tá na MMA, mas é multicampeã mundial de jiu-jitsu aí, todo mundo sabe, mas, cara, quando eu peguei no kimono da Michele, realmente é essa aí mesmo. Cara, esse treino aí foi duro. Professor, hoje o senhor dá aula de jiu-jitsu, trabalha como professor também, né? Mas além disso também é árbitro dentro da Federação Paulista, da Confederação. Com relação à parte de arbitragem, o senhor consegue lembrar de alguma situação inusitada durante a luta? Então, professor, a parte da arbitragem é uma outra paixão que eu tenho, que na verdade, como eu segui os passos do meu professor, o tio Chico, sempre foi árbitro renomado, né, na parte da FPJJ, CBJJ e IBJJF. Então eu tinha aquilo como meta, assim. Eu queria ser árbitro de qualquer jeito. Então não foi fácil, não tive vida fácil, como nada na minha vida foi fácil. Então eu fiz o curso da federação, tive uma pontuação assim excelente, fiquei entre os 3 primeiros, dentro de 70 e poucos
para faixas pretas, eu fiquei entre os 3 e fui chamado para fazer estágio, né, na Federação Paulista de Jiu-Jitsu, na batuta do mestre Jeremias Casemiro. Então fiquei um tempo aí como estagiário, né, arbitrando, e os mais antigos que eu tenho como referência também sempre me ajudando e tal. E o tempo foi passando, já tem 8 anos, 9 anos que eu sou árbitro, federação, confederação. Arbitrei bastante competições importantes, assim, as mais importantes. Tive a oportunidade, o prazer de arbitrar brasileiro, sul-americano, um campeonato muito importante que eu arbitrei, que eu arbitrei as finais da seletiva do PAN também, muito bacana. Mas você tinha perguntado de história inusitada, né? Vou te contar uma história inusitada que aconteceu lá no começo. Faixa marrom, o tio Chico tinha um campeonato São Vicente Open, né? Que eu arbitrava, né? Eu não tinha muita experiência, mas eu queria aquilo. Então, eu arbitrava tentando fazer o correto. Vou até abrir um parênteses aqui. A parte de arbitragem se torna hoje é muito profissional, a parte de arbitragem. A parte de arbitragem, a gente tem que estudar, tem reciclagem todo ano, tem os RTPs também, que é como se fosse uma revisão das regras, algumas mudanças. Então, o respeito que os árbitros, eu pelo menos, tenho com o atleta é de estar focado na regra 100%. Assim, o respeito que eu posso dar para o atleta é saber que eu sou humano, posso errar, mas que eu tenho que estar o mais concentrado possível e mais estudado possível para aquela função. Então a gente põe na nossa cabeça que o atleta treina, se abdica de várias coisas, sofrido, às vezes vem de longe para poder fazer aquela competição, e a gente não acha justo o cara errar, o cara perder por causa de um erro de arbitragem. Então o respeito que eu posso dar pelos atletas é estar muito bem estudado, muito bem inteirado nas regras. Mas vamos lá, voltando, fechando os parênteses. Situação inusitada, né? Lá no final, lá no começo, na verdade, quando eu comecei a querer ser árbitro, não era nem faixa, era faixa marrom. E aí tinha o Campeonato Vicentino, né? Aí eu comecei a arbitrar e muita vontade, mas pouca experiência na parte de arbitragem. Então eu arbitrei o campeonato todinho, e aí eu estava arbitrando as das crianças, né? E tinha um professor que estava pegando meu pé desde o começo. Aí xingou minha mãe e, nossa, o cara me encheu o saco. E eu ali tava, né, tentando me controlar, e o cara, todas as lutas, pô, esse cara, não, esse árbitro não, esse cara tá louco, não sei o que, me xingou o tempo todo. E aí eu era faixa marrom, né, e nesse dia o campeonato juntou as categorias faixa preta e marrom, master, né, e aí eu fui lutar, como eu arbitrei e fui lutar. E quem eu pego na primeira luta? Aquele professor que me tirou do sério, me ofendeu com palavras de baixo calão. Aí, poxa, eu, na verdade, na hora da luta eu esqueci daquilo. Fiz a minha luta, como outra qualquer, querendo ganhar sempre. Ganhei, finalizei a luta em 2 minutos. E aí, né, passou a categoria, eu consegui me sagrar, né, campeão, e foi absoluto. Aí quem eu pego na primeira luta, de novo, o mesmo professor, aí não teve jeito, ele falou, pô, tu tá descontando aí, eu te xinguei, pô, me desculpa e tal. Eu falei, não, de boa, mas a gente vai lutar de boa,
de novo esfreguei ele, amassei e consegui ganhar. Não vou citar nomes, né? Mas hoje é meu amigo e tal, nada contra. Mas aquele momento ali me fez entender que a arbitragem era aquilo que eu queria fazer. Era aquilo que, né, eu consegui passar por algumas provas de fogo aí como essa. Eu falei, não, tem que estudar bastante para não passar por isso mais. Mas essa foi uma situação inusitada aí dentro da arbitragem. Legal, muito bom. Professor, depois de todas essas histórias que o senhor nos contou, você consegue lembrar de alguma situação, de alguma história que foi mais marcante para você? Então, mais marcante para mim, na verdade, tem bastante histórias assim na parte de arbitragem, na parte da competição. A galera me conhece bastante assim como o árbitro, né? Hoje em dia os professores respeitam bastante, às vezes tem alguma dúvida. Antigamente, né, não era muito conhecido. Hoje em dia, os caras me chamam, professor Wilson, vem cá, vamos trocar uma ideia aqui, vamos ver uma posição, talvez. Então, na parte de arbitragem, graças a Deus, eu alcancei um respeito, assim, e isso é muito gratificante. Uma parte inesquecível no jiu-jitsu, assim, foi quando minha filha foi campeã mundial, CBJJE. Isso aí eu estava começando a ter a minha equipe, Plenitude, e a gente estava tendo os meninos para competir e teve esse campeonato mundial da CBJJE. Minha filha foi lá, lutou algumas vezes, foi 4 ou 5 vezes, eu não me recordo, e ela ganhou. E foi assim, a parte mais emocionante dentro do esporte, assim, foi ver minha filha ganhar o campeonato mundial. Eu ganhei o circuito paulista, marrom, ganhei algumas competições em preta, mas uma associação assim, inesquecível também, foi uns 2 ou 3 anos atrás, que teve a seletiva de Abu Dhabi, do ADCC na verdade, e meus alunos, a gente treinando bastante sem kimono, eu não falei pra ninguém que ia competir, treinando forte, treinando duro, já era Master 2, e teve a seletiva, e peguei minha esposa, coloquei no carro, vamos subir para São Paulo, e eu competi sem ninguém saber, ganhei algumas lutas, finalizei, e foi interessante assim, eu tive que perder peso para lutar, né? E eu lutei na categoria, de grandes nomes aí do esporte aí, e eu, um professor Master 2, no meio de vários adultos, consegui ganhar de alguns caras de nome assim, para mim foi muito gratificante. Não trouxe medalha, mas para mim foi uma competição que eu me recordo com muito carinho. Muito bom. E galera, infelizmente a gente vai chegando aqui ao final de mais uma história no Histórias BJJ. Espero que vocês tenham curtido aí mais uma história. Mas não esqueça, já curte, compartilha também, se inscreve no nosso canal. E professor, antes da gente terminar, se você quiser fazer algum agradecimento, mandar uma mensagem pro pessoal também, cara, fica à vontade. Beleza, Atila, agradecer aí ao canal Histórias BJJ, ao Atila pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Agradecer primeiramente a Deus pela saúde, agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos, agradecer meus alunos, Plenitude de Jiu-Jitsu. É isso, foi bem bacana, gostei bastante e foi um prazer para mim estar participando desse projeto, de conhecer mais os professores, assim, foi bem legal para mim. It's not a game, it's a rich